2017 é o pontapé inicial do biênio da matemática aqui no Brasil. Neste ano e no próximo, o país vai receber pela primeira vez 2 dos eventos internacionais mais importantes envolvendo a matemática. A Olimpíada Internacional de Matemática é um exemplo e vai acontecer agora no mês de julho. A CBN começa hoje uma série de reportagens aqui no Jornal da CBN, reportagens da Paula Martini, sobre o ensino da matemática no Brasil. No primeiro capítulo, você conhece a rotina dos alunos que tentam uma vaga na Olimpíada Internacional. Fique de olho. O gosto por uma matéria que para muitos alunos é um pesadelo já rendeu a Pedro e George uma série de premiações. Eu acredito que as minhas 2 medalhas mais importantes tenham sido as 2 medalhas de prata que eu ganhei na IMO, Olimpíada Internacional de Matemática. As minhas medalhas mais importantes foram o bronze na OBM que eu tirei em 2014, o ouro na OBM em 2015 e o bronze na IMO. Acumulando medalhas da Olimpíada Brasileira de Matemática e de outras competições científicas, os dois querem uma vaga entre os 6 alunos que vão representar o Brasil na Olimpíada Internacional. Ano passado, eles fizeram parte do time que voltou de Hong Kong no 15º lugar entre 109 países, o melhor desempenho brasileiro na competição. Mas a edição desse ano, em julho, vai ter um gosto muito especial para esses meninos. Será a primeira realizada no Brasil. A preparação para as provas ocupa até 7 horas por dia de George Lucas Diniz, de 18 anos, que terminou o ensino médio no ano passado. Mas se você acha muito tempo de estudo, ele mesmo considera que é insuficiente para ser aprovado nos institutos militares de excelência onde quer estudar. Eu realmente gosto de estudar. Conheço amigos que estão se preparando para o ITA e eles estudam praticamente 14 horas por dia. Então eu não sinto que eu estudo demais, eu realmente sinto que eu preciso, na verdade, estudar mais. Com 17 anos, o paulista Pedro Sacramento começou cedo. Conquistou o primeiro lugar do Brasil em matemática com apenas 12 anos. Morando na cidade de São Paulo, começou a dar aulas para alunos com um futuro tão brilhante quanto o dele. Na casa da família em Vinhedo, no interior paulista, ficaram os quase 60 prêmios de torneios de matemática, robótica e ciência. Pedro, que sempre gostou de fazer conta, lembra que a mãe o incentivou desde pequenininho. Ela sempre imprimia essas provas e a gente fazia juntos. E era muito bom, realmente me divertia, assim, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa me ajudou bastante como uma base, sabe, pro resto. Para tentar a vaga na Olimpíada, os meninos vão ser submetidos a 4 provas aplicadas aos mais bem colocados do Brasil. A última será realizada em abril, no Rio. Apesar da competição, George desconversa sobre uma possível rivalidade entre eles. Eu e o Pedrinho já participamos de outras competições internacionais juntos. Ele é muito gente boa e de vez em quando ele me ajuda na solução de alguns problemas. Aclamado como um dos matemáticos mais importantes do mundo, o carioca Arthur Ávila trilhou um caminho muito parecido ao desses jovens, antes de sonhar em ser o primeiro latino-americano a receber a medalha Fields, que é considerada o Nobel da área. Apesar das semelhanças com as histórias, ele diz que o sucesso em Olimpíadas não garante a formação de um pesquisador. Porque não é exatamente as mesmas coisas, além da motivação, as mesmas habilidades que são sempre necessárias. Eu menciono isso tanto para dizer que não é automático, mas também para dizer que não é porque a pessoa não foi bem em Olimpíadas de Matemática, etc., que também não pode ser um matemático. E amanhã, na próxima reportagem da série, matemáticos veteranos em competições dão uma ideia do nível de dificuldade que a equipe brasileira vai enfrentar em uma prova com apenas 6 questões. Do Rio de Janeiro, Paula Martini. Deu o que falar ontem a primeira reportagem da série sobre a Olimpíada Internacional de Matemática, que será sediada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Pois hoje você vai acompanhar a segunda reportagem desta série, que mostra o seguinte: não basta apenas ser bom de cálculo, isso é fundamental, sem dúvida, mas é preciso também resistência física. A repórter Paula Martini mostra que para competir na Olimpíada é necessário enfrentar até 9 horas de prova ao longo de 2 dias. E além de
dominar o raciocínio lógico, os competidores também precisam de muita criatividade. Acompanhe a reportagem. Um grupo com adolescentes de vários países desembarca no Rio de Janeiro na mesma data. Ao ouvir isso, você provavelmente imagina eles indo à praia ou curtindo várias festas. Mas não é exatamente essa a programação de centenas de jovens que vão estar na cidade em julho, quando acontece a Olimpíada Internacional de Matemática. Durante a maior competição da área, os estudantes vão passar até 9 horas numa sala para resolver problemas parecidos ou até mais difíceis que esse. Dado um conjunto finito de pontos do plano, todos com coordenadas inteiras, é sempre possível colorir os pontos de vermelho ou branco de forma que, para qualquer reta paralela a algum dos eixos, a diferença entre o número de pontos brancos e vermelhos não é maior do que 1. A prova é composta por 6 questões que são divididas e aplicadas em 2 dias. Para não estourar o tempo, os alunos têm em média 1h30 para responder cada uma. O mais curioso é que as soluções nem sempre são através de cálculos ou fórmulas. O professor Rodrigo Vilar, que já representou o Brasil em torneios internacionais, diz que várias páginas podem ser usadas para apresentar o raciocínio de um só problema. É comum você gastar 2 páginas para fundamentar um raciocínio, isso pode chegar até 5 páginas, 6 páginas. Quem não trabalha muito com matemática acha que vai ser um monte de conta. Você vai ter, às vezes, esquemas, né, diagramas, às vezes uns desenhos que vão tentar explicar o seu raciocínio. Os competidores precisam provar que pensam bem além do que aprendem na escola. E quem define o nível de dificuldade é uma banca formada por professores que viajam junto com os alunos. Não é para ser fácil, né? É para ser um feito que o atleta, mesmo se preparando, ele ganha e ele sai orgulhoso de ter ganhado. O professor da PUC-Rio, Nicolau Saldanha, fala com conhecimento de causa. Ele foi o primeiro brasileiro a ganhar um ouro na Olimpíada Internacional em 1981. Para o matemático, os alunos que respondem com criatividade saem na frente. É premiado o aluno que tem a ideia certa na hora certa e que ele teve boas ideias para resolver os problemas. A prova soma 42 pontos, mas a nota de corte varia de acordo com o resultado geral. A colocação do país depende do número de pontos por equipe. O diretor do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Marcelo Viana, espera que o Brasil fique entre os 10 primeiros. Mas ele reconhece que há desafios ainda maiores. Mas é claro que há uma outra meta que é anterior, que é a gente se organizar, levar esse treinamento, essa preparação cada vez mais a sério. Depois é um evento com adolescentes. Então você imagina a responsabilidade que é ter quase 1.000 adolescentes de todos os países à solta no Rio de Janeiro. Isso está dando cabelos brancos a alguns de nós. Apesar de a elite da matemática abocanhar resultados cada vez melhores, você vai saber na reportagem de amanhã que a maioria dos estudantes do país ainda vive uma realidade bem diferente. Do Rio de Janeiro, Paula Martini. Nós temos nos dedicado nessa semana aqui a falar sobre a Olimpíada da Matemática. Essa matéria que é importantíssima no nosso desenvolvimento. Na reportagem de hoje você vai ver que apesar da evolução no desempenho dos brasileiros em competições de matemática, as contas básicas ainda são um problema para grande parte dos estudantes do país. Essa é a terceira reportagem da série sobre os desafios da matemática. E você vai ficar sabendo também quais são os principais entraves do ensino da disciplina nas escolas e faculdades. Cursos com cálculos como computação e engenharia concentram apenas 18% das 6.600.000 matrículas do ensino superior presencial. Acompanhe a reportagem de Paula Martini.
Passar para ciências da computação em uma universidade federal não foi difícil para o produtor de vídeo Luiz Silva. A surpresa foi quando ele descobriu que boas notas em física e matemática na escola não eram suficientes para ser aprovado nos primeiros períodos da faculdade. Em cálculo 1 eu cheguei a reprovar 2 vezes, em cálculo 2 eu reprovei uma, depois de também reprovar em física. A dificuldade de avançar nas matérias fez com que ele perdesse o interesse. Logo no segundo ano, Luiz abandonou o curso. O curso até poderia ser mais interessante se eu tivesse alguma base já do ensino médio, nas matérias de matemática e física. Os professores de exatas já se acostumaram. Quanto mais perto da formatura, cada vez menos cadeiras são ocupadas em sala de aula. Os cursos de ciências, matemática e computação têm as maiores taxas de evasão em faculdades públicas e privadas. O dado é de um levantamento do Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior, com base no Censo da Educação de 2015. De olho no alto índice de reprovações, o estudante de engenharia Denis Rodrigues viu uma oportunidade de negócio e abriu um curso de reforço para universitários. Os alunos têm dificuldade com fração, com potenciação, então eles procuram muito o curso de matemática básica, que é o primeiro passo para começar a entender o que o professor está dizendo dentro da sala, que é sobre cálculo 1, sobre a física do ensino superior. Com os indicadores da educação básica, é difícil que o quadro seja muito diferente. Menos de 10% dos estudantes saem da escola com aptidões matemáticas adequadas. E a situação piorou nos últimos anos. A constatação é do movimento Todos pela Educação, com base no Sistema de Avaliação da Educação Básica de 2015, feito pelo Ministério da Educação. A doutora em matemática e pesquisadora Kátia Smolli diz que as dificuldades se agravam a partir do 6º ano do ensino fundamental, quando os alunos têm contato com conteúdos novos. Para ela, é preciso conquistar as turmas pelos métodos de ensino. É preciso ter uma didática para ensinar a matemática que seja mais atual, que ela acolha esses alunos que hoje usam tecnologia, gostam de jogos. Então, as aulas de matemática precisam ter essa dinâmica que não é só pautada no conteúdo. A situação é ainda pior entre as meninas. Na reportagem de amanhã, você vai entender por que mudar os padrões culturais é tão importante para alavancar o resultado delas. Do Rio de Janeiro, Paula Martins. As meninas ainda são minoria nas salas dos cursos de exatas nas faculdades. No 4º capítulo da série Desafios da Matemática, a repórter Paula Martini mostra que as diferenças de gênero também estão presentes nas competições envolvendo a disciplina. Especialistas destacam que a raiz do problema é cultural e não cognitiva. As trigêmeas Fábia, Fabíola e Fabielle já estão acostumadas. Nas competições de matemática, elas encontram poucas meninas. Isso quando não são as únicas. Quando a gente ganhou a medalha de ouro, foi para a premiação nacional, nós éramos as únicas meninas da delegação do Espírito Santo. A maioria das pessoas premiadas eram meninos. Com 16 anos, as trigêmeas do interior do Espírito Santo têm várias medalhas da Olimpíada de Matemática das escolas públicas. Em 2014, as irmãs foram as primeiras colocadas do estado. Mesmo assim, Fabíola Lotério, que pensa em fazer faculdade de matemática, diz que ainda é difícil se inserir num universo predominantemente masculino. A gente não tem incentivo para seguir esse tipo de carreira, porque isso é coisa para homem, como eles dizem. E eu acho que a educação, a principal, se não a única maneira de mudar esse quadro desses estereótipos que a gente vê. As mulheres já somam o maior número de matrículas em cursos presenciais e à distância na educação superior do país. Mas o censo do INEP de 2015 mostra que, enquanto elas representam 70% das matrículas em graduações de educação e saúde, esse percentual cai para 30% em cursos de ciências, matemática e engenharia.
Para estimular o envolvimento feminino com as ciências desde cedo, o Brasil vai enviar uma equipe com 4 estudantes para uma competição internacional só de meninas. Uma das integrantes do time, Juliana Carvalho, de 16 anos, diz que a divisão por sexos é necessária. Estimula, a participação das meninas. Elas veem as suas colegas ganhando, elas têm vontade de estar na equipe, elas começam a estudar matemática, elas vão aumentando seu próprio nível e tal. Melhoram o seu conhecimento. As pessoas, elas estranhavam ter uma Olimpíada só para garotas, Elas falavam que isso é coisa de feminista. Nada a ver, O incentivo em casa e na escola pode ser decisivo. O último Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, mostrou que as meninas de 15 anos se saem mal nas questões de matemática e ciências, mas bem em leitura. No Brasil, os alunos fizeram 15 pontos a mais que as alunas na parte de matemática. Já em leitura, elas alcançaram 24 pontos a mais. Para a socióloga Sandra Umberraum, faltam pesquisas que ajudem a entender a relação entre educação e diferenças de gênero. Mas ela diz que os resultados são influenciados por fatores culturais e não cognitivos. Nós, meninas, somos vistas como com alto potencial para atividades que demandam cuidado com o outro. E os meninos são potencialmente vistos com capacidade para atividades que exercem força, competitividade. E isso, de alguma maneira, acaba se refletindo também na rotina escolar. Meninas são vistas com maior potencial para atividades de artes, para escrita. A mesma avaliação internacional mostrou que 7 em cada 10 estudantes brasileiros, independentemente do sexo, não sabem o mínimo da matemática. Mas amanhã, na última reportagem da série, você vai conhecer professores que encontraram caminhos para melhorar esse cenário. Do Rio de Janeiro, Paula Martins. As dificuldades para ensinar matemática são muitas, mas em vários cantos do país, professores traçam estratégias para conquistar o interesse dos alunos. Durante toda esta semana, você acompanhou aqui no Jornal da CBN uma série de reportagens sobre os desafios da matemática. Neste último capítulo da série, a repórter Paula Martini conta a história de um professor carioca que tem alcançado sucesso com estudantes numa escola pública. Vamos lá. A rotina na escola Francis Haime seria a mesma de qualquer escola pública do Brasil, não fossem os números. Um deles, em especial, 499. Esse é o total de premiações que os alunos do Colégio Municipal da Zona Oeste do Rio já receberam em competições de matemática. O estudante João Vitor Pereira poderia ser definido pelo som das medalhas dele. Aos 13 anos, ele já tem bronze, prata e 2 ouros de diferentes torneios. Mas João conta que nem sempre foi assim. Eu estudava antes em um colégio particular e eu não gostava muito de matemática. Tirava 7, assim. Aí eu vim pra Francis Haime e acabei me interessando mais. O jeito da professora explicar, que ela explicava brincando às vezes, ela explicava bem, ela colocava tudo no quadro, perguntava se alguém tinha dúvida. Boa parte desses resultados foi conquistada com o suor do professor Luiz Felipe Lins, que trabalha na escola há 12 anos. Para cativar os alunos, ele usa exercícios práticos e jogos de tabuleiro, mas diz que não existe segredo para formar turmas bem-sucedidas. O que essas crianças estão aprendendo tem significado para a vida deles? Até que ponto resolver uma equação de segundo grau é fundamental para a vida daquela criança? Mas todo mundo precisa de técnicas para resolver problemas em tudo na sua vida. Isso a matemática desperta. Mas a ideia não é formar matemáticos, não é formar campeões em matemática. O método do professor Luiz Felipe deu tão certo que ele mesmo precisou voltar a ser aluno. Hoje ele divide o tempo entre as turmas da Francis Haime de uma escola particular e o doutorado em matemática. Porque essa matemática que eu voltei a estudar não é uma matemática que eu vou aplicar neles, mas é uma matemática que vai me dar um olhar diferente no que eu estou fazendo. Com as crianças desenvolvendo um potencial tão grande, eu comecei a ver que eu estava muito longe da matemática, eu tinha que estudar, eles estavam melhores do que eu.
Mais dos 2.200.000 professores da educação básica do país, 1/4 não se formou nem no nível superior. Em matemática, 6 a cada 10 docentes que dão aula nos anos finais do ensino fundamental não têm formação específica na área. Entre os qualificados, ainda há quem precise se dividir ensinando outras matérias. No ensino de física do ensino médio, por exemplo, 1/3 dos professores tem licenciatura só em matemática. Os dados são do movimento Todos pela Educação, com base no censo do INEP de 2015. Um dos principais matemáticos do mundo, o premiado Arthur Ávila, diz que além da falta de incentivo, os professores têm um desafio maior: mudar a imagem da matemática que muita gente traz de casa. Tanto na escola como mesmo às vezes na família, etc., existem certas coisas que levam as pessoas a se afastarem da matemática. Que socialmente às vezes é até estimulado. Uma pessoa dizer, não, sou completamente incompetente com matemática, não posso fazer uma conta. Algumas pessoas vão rir, vão se identificar, etc. Não da mesma maneira como alguém chega assim, você leu o livro tal? Não sei ler. Para muito além de fazer contas, tem muitos conceitos matemáticos que são necessários para uma participação efetiva na sociedade. Do Rio de Janeiro, Paula Martins.